Olá, boa tarde ou bom dia. Gostaria de saudar os nossos colegas aí em Portugal, saudar os nossos pesquisadores e todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Eu me chamo Bárbara, eu sou professora, artista visual, bordadeira, fotógrafa. Defendi recentemente a dissertação de mestrado, e é um pouco do que eu vou falar aqui, pelo Instituto de Artes da Unesp, campus de São Paulo, Brasil. E é uma alegria poder falar um pouco dessa pesquisa, que está recente, e compartilhar com vocês essas experiências que a gente vem fazendo no campo da arte, do ensino da arte, e também fazendo associações com outros campos do conhecimento, fazendo essa interlocução. Então, o trabalho que eu trago aqui para vocês se intitula Experiências Estéticas na Aula de Arte, Criação entre Imagens e Palavras, que é uma tentativa de pensar no campo da arte quais são essas experiências estésicas que nós podemos proporcionar aos estudantes e em que medida essas experiências contribuem para a formação humana desses estudantes, considerando todas as questões sociais e culturais, sociais, que estão colocadas no contexto desses estudantes. Então, essa pesquisa, um pouco do que eu vou falar aqui, foi realizada na região noroeste da cidade de Campinas, numa escola que tem aí por volta de 800 a 1.000 estudantes, uma escola relativamente grande, né, na sua capacidade de atendimento. E os estudantes em questão são estudantes que estão terminando o ciclo do Fundamental 2, dos anos finais do Ensino Fundamental 2. Então, eu vou começar aqui falando para vocês um pouco dessas andanças de uma arte educadora, porque quando eu faço a escolha pelas experiências estésicas, e eu faço essa aposta e a pesquisa, ela é esse campo investigativo de pensar nessas andanças e dessas experiências que decorrem dessas andanças, é onde eu começo esse percurso, pensando que imagens que estão colocadas nesse universo que eu transito. Então, quando eu penso que essas andanças de uma arte educadora em travessia, elas potencializam o trabalho do ensino de arte na escola, eu considero que essa relação que o professor estabelece na sala de aula, ela é também uma experiência corporal. Ela também é uma experiência que traz no seu bojo a relação que esse corpo estabelece com as coisas aos quais esse professor vai encontrar no seu ambiente de trabalho. Então, a gente está falando de conceitos do campo da filosofia que são dessa ligação ou desse elo de trabalho que se tem dessa estesia e também dessa estética associada à ideia de estesia, porque a gente está considerando esse campo expandido, né? Quer dizer, um campo e um extracampo, algo que é mais alargado. Então, eu trago aqui para a gente refletir um pouco dessas andanças de uma arte educadora. Eu vou fazendo recortes de lugares em que eu visitei, lugares em que eu passei, e
fazendo também, ao mesmo tempo, um trabalho de rememorar estes lugares. Então, o que é interessante de pensar nessa ideia das andanças é que, ao mesmo tempo que nós estamos num local físico, a ideia de rememorar, a ideia de voltar àquele lugar, também é um percurso interessante a ser feito. Então, quando eu olho para 10 anos atrás e eu vejo esse percurso que eu trilhei, eu tenho essa relação de trazer um outro percurso, refazer essas andanças, refazer essas trajetórias. Isso é bem interessante de pensar na experiência, nas experiências estésicas, né? O quanto que a gente precisa apostar nessa nutrição estética que é colocada fora da sala de aula muitas vezes e que elas influenciam, podemos dizer, elas têm um impacto considerável na relação que é colocada em sala de aula, ou como isso se coloca para pensar essas questões. Então, eu, enquanto professora de arte, eu entendo que essas andanças de uma arte educadora que chega numa universidade para fazer pesquisa sobre experiências estésicas, de alguma forma, isso está colocado na minha trajetória, nas minhas memórias. E isso vai se dando, e isso vai se colocando nessa relação. Ao mesmo tempo que eu falo dessas andanças, eu relaciono com essas experiências estéticas e estésicas na aula de arte. Então, a pesquisa, o recorte que eu estou trazendo aqui para vocês, ela vai ao encontro de pensar que experiências estésicas nós, professores de arte, podemos oferecer a estes estudantes, considerando, como eu disse, que a gente está numa escola de alunos com nono ano do ensino fundamental, estudantes que passaram muito tempo numa mesma unidade, né? E que, portanto, tem uma relação com a escola que é diferente, inclusive, de nós profissionais, que estamos ali 1, 2, 3 anos, né? Quer dizer, os estudantes eles têm essa relação com a escola muito mais solidificada, né? Então, eu acredito que isso é um ponto interessante de pensar, que essa escola ela também é esse corpo coletivo, né? Esse corpo estendido. E aí eu vou pensar nas experiências estéticas a partir de alguns verbos, de algumas ações, tá? Então, como que eu vou proporcionar que essas experiências estéticas e estésicas elas tenham uma relação interessante para a gente problematizar em sala de aula, né? Então, à medida que eu penso nessas ideias e nesses verbos e nesses disparadores, eu tento considerar o que a gente tem de fato em mãos. Então, a gente tem a câmera, a gente tem o celular, a gente tem diferentes dispositivos para se discutir, por exemplo, a linguagem fotográfica no ensino de arte, no âmbito do ensino de arte. E aí eu fui propondo para os estudantes alguns verbos, algumas ações que eles pudessem olhar a escola a partir dessas ideias, né? Ou quando eu fui escrevendo, eu fui também fazendo essa seleção, porque os verbos também, eles são muito carregados de signos e símbolos, e alguns se assemelham mais do que outros. Então, acho que é interessante também que o pesquisador ele consegue fazer essa organização das imagens e desses verbos numa relação de pensar que experiências são essas e que questões são mobilizadas quando a gente apresenta essa forma de olhar para o cotidiano, de ressignificar o cotidiano e de portanto, trazer algo novo para esse cotidiano, ou fazer intervenções, ou escapar aquilo que está posto. E aí,
eu vou pensando com os estudantes a partir dessas ideias, do olhar, do caminhar, quais são as imagens que estão na escola que nos mobiliza a afetações. Eu acho que isso é bastante interessante de pensar. Que imagens, que experiências, que lugares da escola me afetam ou nos afetam? Sejam lugares onde eu tenho uma proximidade maior, sejam lugares que eu tenho um certo distanciamento, tenho um certo estranhamento e que, portanto, eu vou mobilizar este corpo a investigar aquilo que está sendo colocado, né? Aquilo que está sendo apresentado. E eu preciso habitar esses lugares. Eu preciso fincar os meus pés na areia, sentir que o habitar, ele não é só o corpo físico, ele é um habitar sobre o corpo coletivo, ou sobre as coisas desse corpo coletivo que nos afetam, que nos mobilizam, tá? E aí eu preciso pensar em formas de reescrever, né? Quer dizer, eu habito essas linhas de fuga, eu habito essas linhas que estão colocadas, que, portanto, elas têm uma relação e elas têm essa forma de reverberar no espaço que eu preciso trazer uma nova ideia para aquilo. Ser, de fato, uma relação desse corpo orgânico, vamos dizer assim. E aí eu preciso de formas de habitar, de caminhar, eu preciso escavar, porque o fato desse corpo apenas abrir as entrelinhas, ele não nos aprofunda naquilo que nos afeta, né? Então, quando a gente pensa que a aula de arte ela vai lidar com as questões da sensibilidade, com as questões da fruição, de se deixar permitir ser tocado, ser mobilizado, a ideia de escavar é justamente, né, olhar para isso que está fora da nossa vista, nos aprofundar, né? Então, isso que é interessante a gente pensar nesses modos que a gente percebe e que a gente existe e resiste dentro da escola numa tentativa de escavar, olhar para esses modos de relação que se estabelecem. E aí, para que essas afetações elas tenham sentido para mim, elas tenham sentido para o outro, elas tenham uma relação de coletividade, elas se coloquem nesse risco, eu preciso costurar, eu preciso alinhavar, eu preciso amarrar de alguma forma, né? Porque essas experiências elas vão ficando elas vão se colocando no espaço, elas vão se apresentando no espaço. E aí cabe a nós, pesquisadores, cabe a nós, professores, trazer essas diferentes dimensões da imagem, né, daquilo que a gente está habitando, de uma forma concreta para os estudantes. Muitas vezes a gente precisa mostrar algo que é concreto, eles precisam ver, algo que é materializado. E aí a ideia de costurar essa ideia de agrupar, mas não somente de juntar ou de alinhavar para reproduzir ou para confirmar, mas também para fissurar, para deixar escapar, deixar vazar, né? Então, acho que isso é bastante interessante de pensar. E aí, nesse trabalho, nesse recorte que eu estou apresentando para vocês, a ideia de grafar da escrita da palavra, ela está muito presente. Então, quando eu falo da relação da imagem, eu estou falando de uma palavra que está colocada o tempo todo, seja uma palavra escrita, seja uma palavra oralizada, seja uma palavra do imaginário. Então, o texto, ele se coloca na imagem, e ele se coloca de diversas formas. Então, quando a gente diz para os estudantes, quando a gente propõe que os estudantes grafem o espaço por imagens, a gente está justamente propondo para esses estudantes essa relação
de intervenção, essa relação de olhar, de se deixar tocar e, ao mesmo tempo, riscar toda essa imagem, né, ou esse campo da visualidade que é colocado, que é trazido no campo do olhar, né? E aí a gente pode pensar também na ideia do risco, tá? Então, o risco como algo que está para o artista, né? O artista faz um risco e esse risco ele tem um significado porque ele é um modo de existência, ele é um modo de existir enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano que está num ambiente em que existem diversas questões colocadas, e esse risco, ele é um risco de sobrevivência, ele é um risco no campo da imanência, do plano de imanência da sobrevivência dessa pessoa. E aí a gente tem o risco no ar, o arriscar, o arriscado. Então, esse arriscar, ele é também no ensino da arte, no campo do ensino da arte, algo que a gente precisa apostar na relação palavra-imagem no ensino de arte. Apostar que esses arriscares, eles vão se constituir como formas de deixar com que esse espaço se cristalize e seja o mais aparente possível. Então, aquilo que não está visível, mas está aparente, ele é um modo de se fazer enquanto travessia. E é isso que a gente precisa pensar e trazer para os estudantes esse exercício do arriscar, de riscar esse ar, de se deixar se deixar colocar nessa relação em fluxo, em continuidade. E aí eu penso que quando a gente fala dessas experiências estésicas na aula de arte, e a gente está falando de um olhar muito particular do ensino de arte, que é pensar que essas materialidades que a palavra e a imagem podem nos proporcionar, elas vão imbricar em diversas linguagens, em diversas superfícies, em diversos suportes, elas vão ser, de alguma forma, materialidades muito ricas e múltiplas desses trabalhos que a gente faz e que a gente entende que são importantes e significativos para aquele grupo de estudantes que estão conosco, também em formação de professores, isso é bastante visível. E aí a ideia de contaminar é isso. A gente pode proporcionar experiências estéticas e estésicas para os estudantes. Nós podemos proporcionar, isso é algo que a gente acredita e que a gente aposta, mas a gente precisa fazer isso circular. Os professores de arte, de alguma forma, eles precisam se nutrir por essas experiências estéticas e estésicas e dizer assim, eu acho que isso é possível na minha turma. Se colocar em risco também. Então, a ideia de contaminar, a gente contamina pela experiência, contamina pela relação que a gente estabelece com esses corpos e que esses corpos também, eles são corpos coletivos e que têm uma grande amplitude na relação com a palavra e com a imagem, é isso que a gente pode e deve apostar de uma certa forma. Contaminar-se, né? Eu gosto de lembrar bastante da professora Ana May Barbosa, que ela diz, né, que a arte não se ensina, se contamina pela arte. Então, acho que essa frase dela é bastante emblemática para a gente pensar que a ideia de contaminar também é essa ideia de fazer desse corpo coletivo um corpo produtivo, um corpo generoso, tá certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas questões interessantes para se pensar das experiências estéticas e estésicas, o que a gente pode olhar nessa relação, né?
pensar as reticências e pensar as continuidades no campo da estesia é considerar aquilo que vem antes da nossa interlocução e daquilo que virá após. Então, quando a gente considera que nós estamos, esse corpo físico, que também é um corpo coletivo, ele está no meio dessas reticências, no meio dessa continuidade, é olhar para essa amplitude, é olhar para essa vazão que se coloca. É um devir, é um porvir, é um território. É um território que a gente ocupa. A escola é esse equipamento que se faz cultura. Então, a gente pensa que a escola, nesse campo do território, ele também vai trazer a produção das culturas humanas, das culturas urbanas, das culturas infantis, por exemplo. E esse corpo coletivo, ele está na relação, ele está na mediação, porque a gente se coloca também e se projeta para essas experiências ou para essas interexperiências que estão na nossa relação aqui, na mediação dessa conversa, por exemplo. Então, a palavra e a ideia de palavrar, o texto imagético, a tessitura, o arriscar, a grande polifonia que existe em torno dessas palavras, a ideia de rasgar, de friccionar, de ecoar, de dar vazão, a palavra e a ideia de palavrar, a palavra e a ideia de se colocar em projeção, se colocar na relação. Isso é bastante interessante da gente pensar aqui enquanto grupo, tá? E aí eu finalizo, tá? Agradecendo muito a atenção de vocês e colocando esse trabalho à disposição. Ele já está no repositório da Unesp, para quem tiver interesse aí de conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho. Aqui foi apenas um recorte. Eu acho que, assim, de forma geral, esse trabalho ele atuou mais nessa relação dessas experiências, né? Porque quando a gente está em sala de aula, como professor de arte, a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa fazer a curadoria. Até a professora Maria Celeste Martins, ela traz essa ideia da curadoria. Então, pensar nas escolhas é pensar que curadorias nós estamos apostando no ensino de arte, que artistas nós estamos contemplando, que experiências estéticas nós estamos contemplando. Acho que isso são questões para nós pensarmos e refletirmos sobre esse trabalho e essa relação que a gente estabelece em sala de aula e fora dela também. Então, gostaria muito de agradecer, dizer que eu gostaria de estar aí, a professora Patrícia também, mas estamos aqui do Brasil acompanhando o evento e nos deliciando aí com as coisas que vão acontecer ao longo da semana, tá bom, gente? Muito obrigada, tchau, tchau.